quero que você abra a sua Bíblia agora em Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu quero conversar hoje com você sobre chamado. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu chamado? Se hoje alguém perguntasse para você, qual é o seu chamado? Você saberia responder essa pessoa? Eu queria que você parasse para pensar, qual é o seu chamado? Efésios capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. As quais Deus, de antemão, preparou para que nós andássemos nelas. Olha só que interessante isso. A Bíblia nos aponta e a Bíblia mostra para nós que todos nós temos um chamado diante de Deus. Deus, antes de todas as coisas, de lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Jeremias, quando estava no ventre da mãe dele, ele fala assim, ó, eu te separei, eu te consagrei, eu te santifiquei para uma obra que eu tenho para você. A palavra santificação, ela significa separado para algo. Cada um de nós, eu e você, não estamos aqui à toa. Deus tem uma obra, algo específico para cada um de nós executar nesse tempo que nós chamamos de hoje. Deus, ele está fora do tempo, Deus, ele é atemporal, mas nós estamos nesse tempo, nós estamos no tempo chamado hoje, no tempo 24 horas, e deixa eu te fazer uma pergunta, o que você tem feito da tua vida? Qual que é o teu chamado? Qual que é a tua obra? A Bíblia fala algo interessante para nós, ela fala em Salmos 119, versículo 111, ela fala o seguinte, olha, o salmista falando, eu guardei os teus testemunhos como legado perpétuo dentro do meu coração. Cada um de nós, quer você queira, quer você não queira, as pessoas estão olhando para você, e você está deixando um testemunho, esse testemunho está se transformando num legado. O que significa legado, Jackson? Legado é aquilo que a gente deixa em alguém, é uma mensagem. Herança é aquilo que a gente deixa para alguém, mas legado é aquilo que a gente deixa em alguém. Então as pessoas estão observando você, as pessoas estão olhando para mim e para você. E qual que é a mensagem que nós estamos representando? O que nós estamos deixando? O que as pessoas olham para nós e elas conseguem ler em nós? Quero te fazer uma pergunta de novo, qual é o teu chamado? Efésios capítulo 2, versículo 10, a Bíblia fala que Deus de antemão, quando a Bíblia diz para nós, é algo interessante, ela fala assim, de antemão, é que Deus lá atrás, lá de antemão, Ele já preparou uma obra para que nós caminhássemos nessa obra. Essa obra ela já foi preparada lá atrás, e para que a gente saiba qual obra que é, qual que é o chamado que Deus tem nas nossas vidas específico, para que a gente possa caminhar, não tem como a gente ver, se não for através da própria palavra de Deus. Se não for através da revelação de Cristo Jesus. E a gente está num tema chamado escolha. E a partir de hoje, ou a partir de alguma mensagem que você já ouviu falar sobre chamado, você vai ter duas escolhas. De viver numa perspectiva de média 80, 90, 70 anos, e fazer as coisas, correr essa vida, numa perspectiva de 90, 70, 80 anos, ou você vai viver uma perspectiva da eternidade e a tua vida aqui vai fazer um sentido totalmente diferente. Porque se você consegue viver olhando para as coisas que são eternas, você vive de uma forma totalmente diferente nesse mundo natural. Agora, se a gente vive numa média de uma vida de 80, 70, olha só, gente, Eclesiastes, Salomão, ele diz para nós assim, o homem mais sábio de todos os tempos, ele falava que ele observava muito a vida, observava muitas coisas. Ele diz algo para nós, ele fala assim, de observar tanta vida e de olhar tantas coisas, ele fala assim, que o homem aprenda a contar os seus dias. Muitas vezes é num momento de luto, muitas vezes é num momento de perda, que nós aprendemos a contar os nossos dias. Porque é muito mais sabedoria no momento de luto e de perda, na casa de luto, do que na casa de alegria. E Eclesiastes ele fala isso para o homem, aprenda a contar os seus dias. Deus te chamou para algo, e Deus tem algo específico na sua vida. É uma obra, você vai entender ao decorrer daquilo que a gente vai ministrar, que Deus tem algo específico para cada um, e muitas vezes nós estamos vivendo aquilo que Deus não nos chamou para fazer.
Tiago, capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Tiago ele fala assim: a nossa vida ela é como um vapor. Ela passa, ela é muito rápida, ela é muito breve. Hoje eu posso sair daqui e eu não sei se eu vou chegar em casa ainda. O homem não tem controle da sua vida, não tem controle da morte. E é por isso que o apóstolo Tiago ele fala: a sua vida ela é como um vapor, ela passa muito rápido. E é por isso que eu e você precisamos descobrir o que Deus quer de nós. Qual que é o nosso chamado? O que Deus nos chamou para fazer nessa terra que vai impactar a vida de outras pessoas. E dentro desse tema escolha, você vai ter duas escolhas. Agora você vai entender o que é chamado e aonde você pode buscar entender qual que é o seu chamado. E buscar a partir de amanhã viver o teu chamado ou viver a sua vida. Olha só que interessante isso, gente. Eu trouxe esse texto, essa colinha, para que eu não perdesse nada. Diz assim: dê uma boa olhada ao seu redor. Entenda que a sua vida agora mesmo é o resultado de todas as suas escolhas no passado. Você gosta daquilo que você vê? Certamente você andou muito para chegar até aqui. Você sobreviveu de um jeito ou de outro para estar onde você está. Existem coisas que poderiam melhorar, provavelmente. Mas existem lugares que você gostaria de conhecer, coisas que você gostaria de fazer. Você consegue imaginar a sua vida sendo ainda melhor, ainda mais gratificante, ainda mais emocionante daquilo que ela é hoje? Então como chegar lá? Do mesmo jeito que você chegou até aqui. Com os resultados das suas escolhas, aquelas que você faz hoje. Existem escolhas e existem escolhas. Geralmente prestamos muito mais atenção em grandes decisões. Faculdade, casamento, primeira casa, apartamento. Mas frequentemente as decisões mais poderosas são aquelas que são as pequenas. Aquelas que fazemos um dia após o outro. Fazer ou não uma visita. Dar ou não um telefonema. Acordar mais cedo, fazer exercício ou não. Orar, ler a Bíblia, jejuar, clamar, fazer uma vigília durante a noite. Me rasgar diante da presença de Deus, me colocar diante dEle, dizer para Ele que sem Ele nada eu sou, me aconselhar, buscar mentores, buscar a palavra de Deus incansavelmente sobre a minha vida, para que ela me dê a direção daquilo que eu preciso fazer. A qualidade da sua vida é o resultado direto das escolhas que você faz, e a cada momento em sua vida é uma nova escolha. O futuro se aproxima no mesmo ritmo de sempre. Então preste atenção nas suas escolhas, pois são elas que estão moldando ativamente o resto da sua vida. Eu queria ler esse texto para você, para que a gente não se perdesse nessa ideia do tema central, falando de escolhas, mas trazendo para essa parte do chamado. Todas as escolhas que você toma hoje, elas estão moldando o seu futuro, quer você queira, quer você não queira. Cada decisão diária, que são as pequenas, que você determina hoje, elas estão mudando o seu futuro. Com quem você anda, os ambientes que você frequenta, onde você está, quem você escuta, as palavras que você fala. O ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Então muitas vezes a gente está falando muitas palavras de maldição dentro da nossa própria casa. E isso está direcionando o nosso destino. Isso é um ditado, mas realmente isso acontece no mundo espiritual. Gente, se a gente soubesse realmente, verdadeiramente como funciona o mundo espiritual, a gente tomaria cuidado muitas vezes com aquilo que a gente fala. Porque as nossas palavras se movimentam no mundo espiritual. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Primeiro Coríntios capítulo 9, versículo 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Tem uma frase de C.S. Lewis que é bem interessante, que ele diz o seguinte: quem investigou o registro da história descobre que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram os que justamente pensaram mais no porvir. Os cristãos que mais fizeram na data de hoje, naquilo que você vive hoje, são os cristãos que mais pensaram na eternidade.
Quando os nossos olhos estão fixos na eternidade, a gente consegue ter uma perspectiva totalmente diferente de vida. Você vê que o apóstolo Paulo ele fala assim, ei, um corredor que ele corre no estágio, sabe o que acontece com ele? Ele tem um mapa. Sabe por que esse corredor tem um mapa? Porque todo corredor que percorre uma longa distância, ele sabe aonde ele tem que chegar. E aí ele começa a correr. Só que na nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente não sabe qual que é o nosso chamado. Nós não sabemos para o que e por que Deus nos chamou. E a gente corre, muitas vezes se cansa. Ou muitas vezes uma adversidade que vem na nossa vida dá uma pancada tão forte na gente que a gente desiste. Sabe por quê? Porque você não sabe para onde você está indo. Porque você não sabe pelo que você está correndo. E aí a gente desiste. E o apóstolo Paulo ele vem e fala para nós em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Todo corredor que corre no estágio, ele percorre uma corrida porque ele corre para vencer. Então se eu e você sabemos qual que é o nosso chamado, e nós temos uma escolha de percorrer acerca daquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente corre com o mapa. Porque quando nós corremos com o mapa, é certo a gente chegar no destino final. Só que se a gente não sabe para onde a gente está correndo, o que acontece? A gente corre e se cansa. Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus de antemão preparou uma obra para que você caminhasse nela. Isso já está preparado antes de você nascer. Antes de você vir ao mundo, essa obra já está preparada. Abre a tua Bíblia em Salmos 139, 16. Depois a gente vai parar um pouquinho de passear pela Bíblia, mas abre lá a tua Bíblia em Salmos. Salmos 139. Salmo 139. Salmo 139, versículo 16, diz assim: E os teus olhos me viram, ainda na minha substância, ainda informe, e o teu livro foram escrito todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Vou ler de novo para você esse texto. Salmo 139, 16. E os teus olhos viram a minha substância ainda informe. O Senhor está falando para mim e para você, eu te vi quando você ainda era uma substância ainda informe, você ainda não tinha forma. Só que os teus dias, eles já foram escritos num livro, e todos esses dias já foram determinados, quando nenhum deles ainda existia. Fala assim, Deus tem uma obra para mim. Deus tem um chamado na minha vida. E é específico. Fala assim, é específico. Fala assim, é para mim. Você precisa saber qual que é esse chamado, irmão, em nome de Jesus. Desesperadamente, você precisa romper isso. E saber o que Deus quer para a sua vida. Porque hoje eu saio daqui, eu não sei se eu chego em casa. Você vai perceber um texto que nós vamos ler depois em 2 Coríntios. Que quando nós estivermos diante, eu não quero trazer peso para a tua vida, pelo amor de Deus. Mas é um texto para que você entenda isso. Um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E não é um tribunal para condenação, é para aqueles que já são salvos. E Deus vai chegar para nós e Ele vai falar assim: mostra para mim quais são as tuas obras. Mostra para mim quais são as tuas obras. Cara, deixa eu falar algo para ti. Quando você vive aquilo que Deus tem para você, você é o homem mais e a mulher mais que bem-aventurado desse mundo. Porque quando nós obedecemos o chamado que Deus tem nas nossas vidas, e quando nós nos desgastamos, e quando nós nos desdobramos e fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, é Ele que supre as necessidades, é Ele que te encoraja, é Ele que coloca palavras na tua boca, é Ele que sonda os teus corações, é Ele que sabe quais que são os teus medos. E é Ele que faz com que você rompa tudo aquilo que você precisa romper para cumprir o chamado que você já sabe que Ele tem na sua vida. Por isso que o texto diz para nós no versículo 16: E os teus olhos já viram a minha substância ainda informe, e no teu livro estão escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando ainda nenhum deles existia. Em Isaías fala no capítulo 46, versículo 10, ele fala assim: Eu sou Deus,
que antes de todas as coisas, eu já criei elas e finalizei antes de começar. Você consegue entender que é algo louco isso? Deus ele fala assim para mim e para você em Isaías 46:10. Antes de começar algo eu já terminei. Antes que se dê o fim, eu já sabia tudo o que se iria acontecer. Antes de começar eu já sabia qual que era o fim. Então Deus ele olha para a tua vida, para cada um de nós, e Ele sabe tudo determinado o que irá acontecer. Por isso que na minha vida e na tua vida a oração é uma questão de sobrevivência. Sabe por quê? Eu ouvi isso de um pastor e eu achei tremendo. Porque oração é conversar com aquele que já viu o meu futuro. Quando você se coloca diante de Deus e quando você ora e se debruça diante de Deus, sabe o que acontece? Você está conversando com quem já escreveu os teus dias em um livro. E todos eles já estão determinados. Você está conversando com aquele que de antemão já criou uma obra para que você caminhasse nessa obra. Você está conversando com aquele que antes de começar você, quando você ainda era uma substância informe, ele já viu você lá no final, lá na outra ponta. Por isso que a nossa oração é uma questão de sobrevivência. Deixa eu falar algo com você. Se os seus 7 dias, os seus próximos 7 dias, determinassem os seus próximos 400 anos, como é que você viveria esses próximos 7 dias? Queria que você pensasse nisso. Se os seus próximos 7 dias determinassem como você viveria os seus próximos 400 anos, como é que você viveria esses próximos 7 dias? Provavelmente você amaria mais. Provavelmente você se desesperaria ainda mais da presença de Deus. Provavelmente você jejuaria mais. Provavelmente você clamaria mais. Provavelmente você comeria esse livro muito mais. Provavelmente você estaria diante de Deus desesperadamente. Por quê? Porque você sabe que esses próximos 7 dias vão determinar como você vai viver os seus próximos 400 anos. Mas deixa eu falar algo para você. A Bíblia nos mostra que nós temos galardões. A Bíblia nos mostra que nós temos uma corrida e ao final dela existe um prêmio. A Bíblia nos mostra em Apocalipse que existe vestes para cada um tipo de pessoa. Existe meritocracia no céu? Será que é isso? A Bíblia está falando que quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, todas as nossas obras serão passadas pelo fogo. E aquelas que foram construídas em cima de palha, feno ou madeira, elas serão queimadas e consumidas. Mas aquelas que foram construídas e edificadas em cima de pedras preciosas, ouro ou prata, elas serão refinadas. Então a Bíblia está dizendo para nós que a vida que nós levamos aqui vai determinar como nós vamos ocupar a eternidade. E aí eu já não estou falando mais de 400 anos. Quantos aqui estão entendendo isso? Fala assim, eu estou entendendo, Jackson. Esse é um momento de reflexão tão grande para mim e para você. Porque às vezes no momento que nós estamos passando, a gente começa a refletir sobre a vida. E sobre aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje. Porque Tiago capítulo 4, versículo 14, a nossa vida ela é como um vapor. Hoje eu estou aqui e amanhã eu não estou. A Bíblia diz para mim e para você, olha só que tremendo isso, diante de todos os propósitos que Deus tem para cada um de nós, o propósito principal de Deus, sabe qual que é? Por isso que eu amei demais esses louvores, que apontam demais para Jesus, e fez eu levar ao texto de Colossenses capítulo 1. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 26, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é difícil entender isso. Como é difícil. Segundo o seu propósito. Versículo 27. Propósito de Deus. E Deus nos predestinou para que a gente seja imagem e semelhança de Jesus Cristo. Todas as coisas que acontecem comigo e com você, elas vão cooperar para que a gente se pareça ainda mais com Jesus. Porque Deus trabalha no nosso coração, Deus trabalha na minha e na tua vida, para que Ele possa nos moldar e construir o propósito e o chamado que Ele tem em nós. Por isso que é tão desesperador a gente precisar descobrir qual que é o nosso chamado. Eu não estou passando muitas vezes nem um terço daquilo que alguns irmãos passaram nessa última noite, nesses últimos dias. Mas eu passei por uma experiência
que foi uma experiência mais ou menos de 11 dias a minha esposa internada. Eu achei que ia perder minha esposa. E foram 11 dias que me levaram a muitas reflexões. Ela teve que fazer 2 operações, foi às pressas, a vesícula dela estourou, as pedras entupiram algumas partes de alguns órgãos, deu inflamação no pâncreas, foi uma loucura. E ela vai ter que passar por uma 3ª cirurgia. E a loucura é que, dentro desses 11 dias, toda vez que eu ia encontrar o meu filho, e ele estava com saudade da mãe, e ele falava assim, mamãe, e procurava ela dentro da casa, gente, vocês não têm ideia, me dava um desespero. Eu começava a chorar em casa. Porque eu achava que verdadeiramente, de tudo que estava acontecendo, que eu poderia perder a minha esposa. Eu falei, meu filho vai chamar minha esposa e de repente a minha esposa não está. E aquilo foi me trazendo uma angústia, aquilo foi me trazendo uma tristeza tão profunda. E toda vez que ele falava, mamãe, eu chorava. Eu chorava, eu ficava mal. Enfim, Deus operou o milagre. A minha esposa está bem, graças a Deus, vai passar por uma próxima cirurgia. Mas o que me trouxe a reflexão, nesses dias que eu estava passando ali com a minha esposa internada dentro desses 11 dias. Senhor Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é o meu chamado? O que o Senhor tem para mim nessa vida chamada zero, chamada vapor? Eclesiastes, ele fala que a média de vida de uma pessoa é até 80 anos. Depois disso é enfado. O que ele está querendo dizer? Que depois de 80 anos, muitas vezes 80, 90, não aqueles que já estão com muita saúde, mas a estatística, normalmente, você vai perdendo, né, a tua liberdade, os teus movimentos, você vai perdendo o funcionamento total, né, dos teus órgãos, você às vezes não consegue ir e vir pela tua própria vontade. Então Eclesiastes fala, dentro dessa média, e ele fala que os homens aprendam a contar os seus dias. Qual que é o teu chamado? O que Deus chamou para fazer? O que Deus tem para a tua vida? Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. O que fazemos nesse tempo determina como passaremos a eternidade. Não determina se vamos passar ou não, se nós já estamos salvos em Cristo Jesus, mas determina como passaremos a eternidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, 9 e 10, diz assim: sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo a habitar com o Senhor. Versículo 9, e por isso que também nós nos esforçamos para sermos agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Percebe aqui nesse texto que ele está falando, não que você vai ser julgado para condenação, se você é salvo ou não, mas é você e eu que somos salvos em Cristo Jesus. Ele está falando assim, ó, sim, temos nós confiança e preferimos deixar o corpo a habitar com o Senhor. Só vai habitar com o Senhor quem é salvo. E por isso também nós nos esforçamos para agradar ao Senhor, quer presentes ou quer ausentes, quer lá diante dele ou quer aqui na terra. Porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tenha feito. Vai lá em Mateus capítulo 6, versículo 20. Mateus capítulo 6, versículo 20. Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e aonde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque aonde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Gente, quando nós olhamos esse texto, muitas vezes a gente leva esse texto também muito mais para a parte das finanças, mas esse texto ele está falando o seguinte para nós, ele fala assim: aonde que está o teu coração? Porque a Bíblia fala sobre galardões, a Bíblia fala sobre prêmios, a Bíblia fala sobre o final de uma corrida, a Bíblia fala sobre vestes. Então a Bíblia fala, olha, ajunteis tesouros, onde a traça e a ferrugem não corroem, aonde os ladrões não escavam e nem roubam, mas ajunteis tesouros nos céus.
E você consegue ajuntar tesouros dos céus, cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você olha para a vida de Moisés, ele cumpriu o chamado dele, ele foi libertador do Egito. Ele foi exatamente libertador do povo de Israel do Egito. Se você olha para a vida de José, você vê que José foi o governador do povo do Egito. Ele levou o povo à escassez, à fome. Cara, você olha para a vida de Davi, foi o grande rei da nação de Israel. Todos eles foram chamados e determinados para uma obra específica e diferente. Moisés não foi aquele que governou o Egito, mas foi o libertador do povo. José não foi aquele que foi rei, mas Davi foi o rei do povo de Israel. Cada um na história foi chamado para uma obra específica e determinado daquilo que Deus chamou esse homem ou essa mulher para fazer. Qual é o teu chamado? Qual é a obra que Deus tem na tua vida? O que Deus preparou para você? 1 Coríntios, capítulo 3. Olha, acompanha esse texto comigo. 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Versículo 12 ao 15. E se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Versículo 13. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá o dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como através do fogo. Você percebe quando a palavra fala fogo, ela fala que todas as nossas obras serão passadas pela palavra de Deus. Você vê Isaías falando, você vê os profetas falando que o fogo é a própria palavra. E fala que as nossas obras, elas passarão pela palavra de Deus. Tudo aquilo que você faz. Mas não só aquilo que você faz. Olha só que interessante. Qual é a intenção por detrás daquilo que você faz? Vai lá no texto, Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. Você vai ver que não são só as obras, mas são as intenções do coração. Eclesiastes, depois de Provérbios. Eu vou encerrar a maratona de texto, gente. Eclesiastes. Eclesiastes 3:15 diz assim: e o que já foi, e o que será também já foi. E Deus fará vir outra vez o que já passou. Agora, para a gente finalizar, abre em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha só o que o texto diz. O qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e cada um receberá conforme a sua obra. Você percebe que muitas vezes Deus, ele não vai só ver aquilo que a gente fez, mas qual é a intenção por detrás daquilo que a gente fez. Existe uma intenção no meu coração de eu estar aqui essa noite, trazendo a palavra, trazendo a ministração. Mas Deus não vai me julgar por eu estar aqui pregando. Deus vai me julgar pela intenção do meu coração em estar aqui pregando. Porque Deus é aquele que sonda e esquadrinha os corações.
E Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem um chamado para a minha vida. Eu quero que você perceba isso essa noite, irmão, em nome de Jesus. Cada um de nós tem um chamado específico da parte de Deus, para que a gente desbrave e viva aquilo que Deus nos chamou para viver. E se nós estamos sem força, Deus é aquele que pode te dar força. Se nós estamos desanimados, Ele é aquele que te fortalece e que te dá um ânimo. Se você está sem fé, Ele é aquele que acrescenta fé no seu coração, mesmo que você ache que você não tem possibilidades, não é qualificado para fazer aquilo ou não tem recursos. Se Deus te chamou, simplesmente se posicione. Simplesmente se posicione. Sabe por quê? Porque aquele que te chamou é fiel para cumprir a obra que Ele mesmo determinou de antemão para que você andasse e caminhasse nela. A obra não é tua, a obra não é minha. Então eu não preciso me preocupar com os recursos, eu não preciso me preocupar se eu falo bem, eu não preciso me preocupar se eu vou conseguir fazer ou não. Eu preciso me posicionar acerca daquilo que Ele me chamou para fazer, porque é com Ele. Gente, isso aqui é transcendental, isso aqui é sobrenatural, não é mais comigo, a responsabilidade não é mais minha. Deus fala para mim e para você hoje: ei, a responsabilidade é minha. Porque antes que você se formasse, quando ainda era uma substância informe, eu determinei todos os teus dias num livro, para que você caminhasse neles. Qual que é o teu medo? Falta do quê? O que você precisa ter fé para que você cumpra aquilo que você precisa cumprir? Deus te chamou para algo. E deixa eu te falar algo, irmãos. Quando você começa a trabalhar e desenvolver aquilo que Deus te chamou para fazer, seja em dias bons ou em dias maus, Deus acrescenta no teu coração e Ele trabalha na tua vida para que pessoas possam ser transformadas, edificadas acerca daquilo que você está passando, e Deus está transformando você ainda mais a imagem e semelhança de Jesus. Acerca do chamado que você tem. Cara, essa obra ela é tão tremenda e ela é tão poderosa que ela acontece assim, Deus de antemão. Cara, Ele escolhe os seus. Jesus Cristo vem e morre por esses que o Pai escolheu. E o Espírito Santo vem e sela esses. O que significa selar? Deus te confirmou, Deus te autorizou, Deus te selou, Deus te autenticou para uma obra que Ele tem na sua vida. Então Deus de antemão escolhe o seu, Jesus Cristo vem e morre por esses que o Pai escolheu, e o Espírito Santo vem e sela esses para a obra da redenção. A Bíblia fala que nós estamos no tempo do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós estamos no ministério do Espírito Santo. Quando Paulo fala aos Coríntios, ele fala assim: ei, o ministério da morte não é de tamanha graça ou de tamanho do que o ministério do Espírito Santo. Porque ele fala: se o ministério de Moisés, que foi o ministério da morte, o ministério da lei, foi tão grande, o ministério do Espírito Santo, que a igreja é maior ainda. Porque quando Jesus Cristo ele foi assunto aos céus no Monte das Oliveiras, ele fala assim: ei, eu tenho que ir para que o Consolador venha, para que Ele trabalhe dentro de cada um de nós, para que a gente possa se parecer ainda mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo, para que a gente possa cumprir o chamado que Ele tem nas nossas vidas. Quantos aqui podem dar um glória a Deus? Está entendendo? Amém? Quantos aqui estão entendendo? Eu falo assim: eu estou entendendo. Glória a Deus. Eu quero ler algo para você. Eu queria que você percebesse esse algo da parte de Deus em nome de Jesus. Você e eu fomos chamados por algo. E como diz o texto, irmãos, em nome de Jesus, não entenda isso como uma palavra de peso,
Mas entenda isso como uma palavra que Deus me desperta e te desperta, para que o nosso dia amanhã está totalmente longe do nosso controle. Totalmente longe do nosso controle. A nossa vida escorre pelas nossas mãos. Só que Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E Ele diz para nós, Ele fala assim, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. Paulo falando assim, ei, é tão tremendo estar diante de Deus. É tão maravilhoso, mas eu estando diante dEle, eu não estando diante dEle, aqui nos céus agora, mas estando aqui na terra, o que me vale mais é agradá-lo. E Paulo está falando assim, ei, quando eu estiver diante do tribunal de Cristo, eu entendo que eu vou receber galardão, eu entendo que eu vou receber os prêmios, eu entendo que eu vou ter vestes diferentes, mas o que Paulo está falando acerca de tudo isso, porque às vezes você pode falar, Jacques, então eu vou servir a Deus por aquilo que eu vou ganhar. O que Paulo está falando para nós, no versículo 5, no versículo 8, 9 e 10 de 2 Coríntios 5, ele fala assim para nós, ei, vale muito mais agradar ao Senhor e estar diante dEle e colocar toda a minha obra diante da sua presença. Mais do que galardão, mais do que prêmio, mais do que vestes, que isso eu vou receber. O que vale muito mais é agradar ao Senhor. E deixa eu te falar algo. Você agrada a Deus cumprindo aquilo que Ele te chamou para fazer. Por isso que você precisa saber qual que é o teu chamado. Irmão, eu vou repetir isso para você. Você tem um chamado. Você precisa entender isso na tua vida em nome de Jesus. Você tem um chamado de Deus. Deus te chamou para algo. E o que é esse chamado? Quero ler algo para você. O que você foi chamado para fazer? Pergunto porque nós seremos julgados por aquilo que nós fomos chamados para fazer. Imagine estar diante do trono de Deus e o seguinte cenário acontece. E Deus diz, evangelista Anderson, aproxime-se, preste contas sobre a sua vida na terra. E o homem responde, evangelista Anderson? Não, eu não sou evangelista, eu sou um contador. E Deus diz, evangelista Anderson, aonde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? Aonde elas estão? E o homem responde, mas eu sou um contador, eu ajudava as igrejas, o ministério e as suas finanças. E Deus diz, filho, aonde estão as 347.566 almas da Ásia que eu te chamei para impactar? Aonde elas estão? Se você tivesse me buscado, se você tivesse buscado a minha face, se você tivesse me buscado verdadeiramente, eu revelaria isso a você. E tudo em relação àquele chamado, e tudo em relação ao chamado daquele homem, foi queimado diante do tribunal de Cristo. Contador Jonas, dê um passo à frente, preste contas sobre a sua vida na terra. E o homem responde, contador Jonas? Eu fui um pastor por 35 anos, eu tinha 750 membros. E Deus diz, contador Jones, eu chamei para o mercado de trabalho. Se você tivesse feito isso, teria impactado significativamente 2 pessoas. Você e aqueles 2 homens teriam ajudado as finanças das igrejas e teriam impactado 751.321 almas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, em relação ao chamado desse homem, tudo o que ele fez na vida foi queimado diante do tribunal de Cristo. Irmã Sara, se aproxime-se e preste conta sobre a sua vida na terra. A irmã Sara responde, eu só criei 3 filhos.
nunca preguei às nações, nunca fui a uma viagem missionária, só dei o meu melhor em criar os meus filhos no teu caminho. E Deus diz: irmã Sara, eu nunca chamei para pregar às nações, eu nunca chamei para ir a outros países em viagens missionárias, eu a chamei para criar 3 filhos. E deixe-me mostrar a 1.579.543 almas que essas 3 crianças impactaram. Você me buscou, você ouviu a minha voz. Você foi obediente ao meu chamado. Muito bem, serva boa e fiel. Entre no gozo do teu Senhor. Lembre-se em relação ao seu chamado. Você não será julgado conforme o que você fez na vida, mas conforme aquilo que você foi chamado para fazer. Irmão, isso daqui é uma reflexão tão grande para mim e para você. É uma reflexão tão forte para minha e para a tua vida, que muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Estamos gastando o nosso tempo, a nossa energia, os dias mais vigorosos das nossas vidas, naquilo que Deus não nos pediu para fazer. E a nossa vida é como um vapor. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se eu estou. Que o homem aprenda a contar os seus dias. Irmãos, em nome de Jesus, Deus te salvou com um objetivo. E o objetivo de Deus salvar a minha e a tua vida é para que Cristo resplandeça de uma forma tão intensa, mas tão grande na minha e na tua vida, dentro do chamado que Ele tem em nós, para que outras pessoas possam ser impactadas através disso. Você sabia que propósito é a tua essência, propósito é aquilo que você é, e o teu propósito ele externa de dentro de você, porque propósito é o que você é. E você vai começar a fazer aquilo que está de acordo com quem você é, com o teu propósito. Chamado é uma obra. Por isso que a Bíblia fala que nós somos edificadores. Por isso que a Bíblia fala que a gente edifica sobre uma rocha que é Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala sobre raízes. Olha só o que fala Jeremias, capítulo 17, versículo 5 até o versículo 10. Fala assim: bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem aquele que tem a sua árvore plantada à beira do ribeiro, e que pode vir o vento forte, pode vir o calor intenso, pode vir o que for, as suas folhas continuam verdes, porque as suas raízes se estendem sobre o meio do ribeiro, e sobre esse rio que flui, essas raízes se alimentam, e a árvore dá frutos. Maldito é o homem, versículo 4, que confia no outro homem. A tua confiança e a tua esperança está no Senhor. Ele te salvou, Ele te remiu, para uma obra, para algo que Ele tem específico na sua vida. Por isso que eu e você, desesperadamente, a partir de hoje, amanhã e todos os dias, devemos buscar aquilo que Deus tem para nós, porque tem pessoas dependendo da gente cumprir o nosso chamado. Você já parou para pensar nisso? Cara, muitas vezes quando eu estou desanimado, muitas vezes quando eu estou para baixo, muitas vezes quando aquilo estava acontecendo com a minha esposa, e eu comecei a refletir, eu falei: existem pessoas que estão nesse exato momento dependendo daquilo que Deus tem feito na minha vida, para que elas possam caminhar acerca daquilo que Deus tem na vida delas. Você tem um chamado, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem algo específico em você, para que você faça a partir disso. E eu estou chegando no final. A Bíblia diz algo para nós, Paulo. Ele fala assim: ei, viva de tal maneira, que você valorize o sacrifício da cruz por você. Quem aqui já viu o filme do soldado Ryan? Faz assim, Ryan, acho que é Ryan, já viu? No final do filme, foi verídico essa história, e esse cara, ele dá uma entrevista, e na entrevista dele ele fala o seguinte, o soldado Ryan, ele fala assim: quando eu descobri que todos aqueles homens voltaram para me resgatar,
e muitos deles deram as suas vidas por mim, eu decidi viver a minha vida de tal maneira a honrar o sacrifício que eles fizeram por mim. O apóstolo Paulo fala algo para nós, que transcende todas essas coisas. Isso eu estou te falando que é um homem carnal falando. Só que o apóstolo Paulo fala para nós: vivam de tal maneira o evangelho, a honrar o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e fez por você. Eu e você precisamos ter um relacionamento com Cristo Jesus, porque vocês viram nessa história, que nessa historinha simples e breve, que faz com que a gente reflita, todo o final da história, de Jesus falando assim: se você tivesse me buscado, se você verdadeiramente tivesse me buscado, eu revelaria a você o que você tinha que fazer lá embaixo. Eu revelaria. Bastava você ter me buscado, bastava você ter ajoelhado, bastava você ter se colocado diante de mim, porque eu revelaria o que você precisa fazer aqui. E quando nós buscamos a Deus, na intensidade da sua palavra, Ele revela para nós. Você sabe por quê? Olha alguns textos que diz, Apocalipse capítulo 19, versículo 13, fala que Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra encarnada. A Bíblia fala para nós em João capítulo 5, versículo 39, que as escrituras testificam de Jesus. João capítulo 1, versículo 1 fala que Ele é o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, a Bíblia fala para nós que Ele é o sustentador de todo o universo, e pelo poder da sua palavra, tudo se sustenta. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, que tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para Ele foram feitas todas as coisas. É por Jesus, sempre foi por Jesus. A tua vida é por Ele, o teu caminhar é por Ele. A obra que Ele determinou para que você fizesse também não é para você, é por Ele, para que outras pessoas vejam Ele através da tua própria vida. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Cumpra com intensidade aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque Deus tem um chamado para você. Deus tem uma obra para que você possa cumprir. E muitas coisas Deus ainda não falou para você, mas Ele vai falar. Percebe só em Atos, capítulo 26, versículo 15 e 16. A Bíblia fala que quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele está ali, Jesus chega para ele e fala assim: ei, você ainda vai ver e viver coisas que eu ainda vou te mostrar. Você ainda vai ver, você ainda vai viver coisas que eu ainda vou te mostrar. Então muitas coisas ainda você não viu, muitas coisas você ainda nem sabe, mas confia e permanece no chamado. Confia e permanece no propósito. Efésios 2:10, de antemão eu preparei uma obra para que vocês caminhassem nela. Salmo 139, quando você ainda não tinha substância, eu já escrevi os teus dias em um livro, determinado para que você caminhasse nele. Deus tem uma obra na minha vida, Deus tem uma obra na tua vida, e todos nós vamos estar diante. E que você entenda isso, irmão, em nome de Jesus, não como um peso, mas que você entenda que eu e você, quer você queira, quer você não queira, um dia, todos nós, vamos estar diante do tribunal de Cristo Jesus, nós que somos salvos, e Ele vai olhar para mim e para você e vai falar: mostre-me as suas obras. Mostre-me as suas obras. Eu preciso que você me mostre aquilo que eu te chamei para fazer. Porque eu não vou te cobrar acerca daquilo que eu não te chamei para fazer. Ou também não vou te cobrar acerca daquilo que você fez. Eu vou te cobrar aquilo do que você foi chamado por mim para fazer. E que em nome de Jesus, que as nossas obras venham ser as obras que Cristo tem para cada um de nós, irmãos. Que Cristo tem para cada um de nós. Porque nós somos construtores do reino de Deus aqui na terra. Fala assim com a sua mão: eu sou um construtor. Eu sou um construtor.
nos dias bons e nos dias maus. Repete comigo: eu sou um construtor, nos dias bons e nos dias maus, nos dias de fartura e nos dias de sequidão, nos dias de tristeza e nos dias de alegria, porque quem me sustenta é o Senhor, quem vai por mim é Deus, quem abre as portas é o Senhor, quem sopra o meu nome nas nações é Deus, quem supre todas as minhas necessidades é o Senhor, quem ampara tudo aquilo de tristeza e solidão que está dentro do meu coração também é Deus. Amém?